Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Bom, pessoal, hoje eu quero fazer um vídeo aqui onde eu vou trazer algumas reflexões um pouco sérias, algumas coisas que eu vou falar que talvez alguns podem entender ou caracterizar como polêmicas, mas só vou tecer o meu ponto de vista. Bom, eu quero aqui quebrar um paradigma, tá? Refutar uma hipocrisia, tá? De algumas pessoas, tá? Não é todo mundo que fala isso, mas tem algumas pessoas que falam, né? Eu queria quebrar um paradigma aqui e refutar uma falácia sem tamanho, que algumas pessoas dizem que ser ateu é imoral, ou sei lá, ateus tendem a ser imoral. Muitas pessoas pensam que uma pessoa só pode ser moralmente correta se ela crer em Deus ou se ela seguir alguma religião específica. Se caso a pessoa for descrente em algum Deus ou divindade, não seguir nenhum tipo de religião, muitos têm na cabeça de que essa pessoa tende a ser imoral, né? Que essa pessoa vai, sei lá, se tornar um drogado, um perdido, vai começar a cometer crimes por não crer em Deus. Então eles pensam, se Deus não existe, então tudo é liberado, tudo pode. Ou seja, na visão desse pessoal, só pode haver moral, ética, justiça e harmonia numa sociedade se caso houver uma crença em Deus, ou se caso Deus existiu, se as pessoas acreditarem em um Deus específico. Bom, isso é uma grande falácia. Vocês estão vendo essa imagem na tela? Essa imagem aqui é pesada, muitos evitam falar sobre isso aqui, tá? Mas eu já vou mostrar aqui alguns dados de mais para frente no vídeo que vai corroborar essa imagem aqui, tá? Então tá aqui, ó, dizem que cometer crimes é coisa de quem não tem Deus no coração, mas as cadeias estão lotadas de cristãos e não de ateus. Cara, esse bobear rola até culto lá dentro, para vocês terem noção. Bom, então vem a pergunta: se nas cadeias, né, boa parte dos presos, né, dos presidiários, né, seguem alguma vertente religiosa, cristianismo, catolicismo, são evangélicos, né, como eu vou mostrar já já aqui no vídeo, eu te pergunto, que lógica tem você dizer que ser ateu é imoral? Ou que uma pessoa que é ateia tende a ser imoral, ou uma pessoa que é ateia não conhece o que é moral e ética? Você percebe como não faz sentido? Como é algo muito fácil de se refutar? Porque você partindo desse pressuposto, né? Você entrando nesse raciocínio, você teria que partir de um pressuposto que só os ateus são maus. Só os ateus fazem coisas erradas na sociedade, cometem crimes. E na verdade não é isso que se vê. Tá entendendo? Você vê pessoas de qualquer tipo de crença fazendo mal. Tá entendendo? Inclusive o Brasil é um país majoritariamente cristão. E o Brasil tá no topo, tá no ranking. É um dos países que mais tem homicídio, é o Brasil. E engraçado, o Brasil é um país majoritariamente cristão. Engraçado, né? Enquanto os países que possuem os melhores IDHs do mundo, Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, a maioria dos países que possuem os melhores IDHs são os países que tendem a ser menos religiosos e ter menos crença em Deus. Por que será, hein? Diz aí. Bom, você já parou para se perguntar alguma vez na vida o porquê que os países que possuem os melhores IDHs, né, são os países que tendem a ter menos religião, são os países menos religiosos, onde boa parte das pessoas se declaram ateus ou pessoas sem religião definida ou sem crença. Então, é algo a se pensar, enquanto o Brasil é um país que é majoritariamente cristão e é um país que mais comete homicídio no mundo, um dos países, né? Então, como é que você consegue explicar isso? Diz aí, explica isso daí. Pois é, né? Então, para você ver como as pessoas são ignorantes e falam coisas que elas não têm nem noção, tá entendendo? Sobre o que estão falando. Então, essa falácia de dizer que ser ateu é imoral, que ateus tendem a ser imoral, que o ateísmo é imoral porque rejeita a crença em Deus ou porque não acredita em Deus, isso é uma falácia sem tamanho. Até porque o que mais se vê aí no mundo são pastores, tá? Fazendo besteira, roubando dinheiro, abusando de menores, tá entendendo? Pastores fornicando com mulheres casadas dentro das igrejas. O que mais se vê são padres católicos abusando sexualmente de criancinhas, padres pedófilos, padres que cometem um monte de crime, um monte de coisa por trás dos panos, tá entendendo? Bom, eles possuem crença, por que eles fazem essas coisas horríveis então? O que mais se vê aí, ó, são pessoas, ó, muçulmanos, tá entendendo?
que, sei lá, matam os outros. Tem aquela lei da Sharia, que é a lei islâmica. Eles matam pessoas. Esses grupos aí do Talibã, esses grupos terroristas aí, o que mais se vê são pessoas ali que seguem a crença no Deus islâmico e estão lá, ó, tirando a vida de pessoas. Lá no Oriente Médio costuma acontecer muita guerra, igual acontece aí frequentemente, está acontecendo, ó, Israel e Palestina. Essa guerra, ela tem um contexto político e religioso. Ou seja, a crença, muitas das vezes a fé, justifica as pessoas fazerem isso, cometerem essas atrocidades. Tá entendendo? Igual acontecia no passado, na Guerra Santa, nas cruzadas. Eles guerrilhavam, tá entendendo? Em nome da crença, em nome da fé. Um querendo tomar o território do outro. Ou seja, tudo isso é em nome da fé, é em nome de um Deus que eles seguem, tá entendendo? Pois é, né? Mas não dizem que para a pessoa ter moral, ética, para a pessoa ser correta moralmente, não dizem que a pessoa tem que crer em Deus? Ué, por que essas pessoas que creem em Deus, num Deus específico, cometem todas essas atrocidades aí? Não sei se vocês sabem, mas o cara lá da Alemanha, do bigodinho, o Terceiro Reich, ele era cristão. O cara era cristão e fez o que fez lá no Holocausto. E aí, será que a fé ela define caráter? Será que religião define caráter? Será que você seguir um Deus ou você seguir um livro religioso realmente te faz bom? Bom, são questões aí a se refletir, né? São questões aí pra gente raciocinar em cima, né? Então você não vê um ateu iniciando uma guerra contra um povo específico. Você não vê ateu com intolerância, né, a ninguém. Tá entendendo? Você não vê ateus cometerem crimes com tanta frequência. Então dizer que ateus são imorais, ou que o ateísmo justifica a imoralidade, justifica o erro, justifica a violência, justifica crimes ou coisas do tipo, coisas erradas, você teria que partir do pressuposto que todos os ateus são maus. E isso não é verdade. Então tá aqui, ó. A presença de presidiários cristãos ou teístas tende a ser maior do que a de ateus em presídios e penitenciárias brasileiras. Estudos indicam que a religiosidade cristã, especialmente a evangélica, desempenha um papel significativo na dinâmica social das prisões. Vou ler novamente. Estudos indicam que a religiosidade cristã, especialmente a evangélica, desempenha um papel significativo na dinâmica social das prisões. Por que será? Engraçado, né? Bom, religião nas prisões brasileiras. Então tá aqui, ó, cristianismo, a presença de religiosos cristãos é significativa, com destaque para os evangélicos que têm uma grande influência na dinâmica social das prisões. Temos os evangélicos, denominações como a Assembleia do Reino de Deus e a Universal do Reino de Deus têm uma forte presença nas prisões, oferecendo apoio espiritual e social aos detentos. Bom, tem o catolicismo também, embora os evangélicos sejam mais proeminentes, o catolicismo também tem sua presença nas prisões, com muitos detentos encontrando conforto e apoio na fé católica. Pois é. Bom, então tá aqui, então você não vê nenhum ateu aí no meio, você vê a maioria dos caras tudo crente em alguma vertente religiosa, tá entendendo? Impacto da religião na vida dos detentos. Bom, tem a reforma moral, que é a conversão religiosa, que é parte do pressuposto que a conversão religiosa pode levar a uma reforma moral subjetiva, refletindo na intenção com o coletivo e resultando em condutas moralmente aceitáveis e código de condutas. Os detentos que aderem ao proceder evangélico seguem um código de conduta que é orientado pela moralidade cristã, com intensa vigilância para garantir a adesão a esses princípios. Bom, não há dados precisos sobre a porcentagem de ateus nas prisões brasileiras, mas é evidente que a religiosidade desempenha um papel importante na vida dos detentos. Pois é, né, galera? Bom, tá aqui o artigo, ó. Tá entendendo? Pra ninguém vir falar que isso aqui eu tô tirando da minha cabeça, que eu tô inventando essas informações, que eu tô de achismo, né? Ou que eu tô inventando alguma falácia. Pelo contrário, eu tô mostrando que esse argumento de que ateus tendem a ser imorais e tal, isso que é uma falácia. Então tá aqui, ó, a presente pesquisa aborda a discussão sobre a religiosidade cristã no cárcere, enquanto possibilidade de discurso norteador de condutas individuais e coletivas. A presença de religiosos de confissões cristãs nas instituições penais demonstra a importância desse segmento na dinâmica social da prisão e evidencia
de maneira clara as diferenças entre o comportamento dos detentos não religiosos e os que professam religiosidade cristã, sobretudo evangélica. Nesse sentido, a pesquisa realizada na penitenciária Professor Ari Osvaldo de Campos Pires, em Juiz de Fora, trata das especificidades das condutas adotadas pelos detentos convertidos à religiosidade evangélica, sua influência na dinâmica social do cárcere e no cotidiano das relações que ali se desenvolvem, né? Bom, então tá aqui, ó, para quem tem dúvida, está aqui a fonte da pesquisa, CNPq, né, o país, né, o publicador, né, as instituições, departamento, programa, tá entendendo? Então tá aqui, ó, todas as referências aqui, né, dos dados que foi colocado aqui nesse artigo, tá? Nesse artigo aí, nesse estudo que foi publicado. Ou seja, isso aqui não é informação tirada da bunda, não é informação tirada da minha cabeça, não é coisa que eu estou inventando, tá? Isso aqui não foi tirado da bunda não, tá? Isso aqui, ó, é artigo, tá entendendo? É um estudo, tá? São dados, tá? Se quiser eu deixo o link aí na descrição, vocês acompanham. Então, como vocês viram, refuter essa falácia é algo muito fácil de se refutar. Eu sei que algumas coisas que eu falei foram bem pesadas, mas é porque às vezes tem pessoas que falam coisas, tipo assim, e elas não percebem o quão hipócritas elas estão sendo. Então, às vezes é bom fazer um vídeo quebrando alguns paradigmas e corrigindo alguns equívocos, né? Algumas visões erradas que as pessoas transparecem, né? Bom, e para encerrar o vídeo, eu quero encerrar com essa imagem aqui que mostra algo muito inusitado. Olha só que curioso. Um é o símbolo da maior associação genocida da história, através da qual pessoas que pensavam diferente foram reprimidas por ameaças e abuso moral. Por muitos anos ela matou ou torturou milhares de pessoas, incluindo judeus, homossexuais, doentes, etc. E o outro é o símbolo do nazismo. Lembrando que o cara do bigodinho era cristão e tinham pessoas, né? Tá entendendo? Do exército dele lá, do partido nazista, que faziam várias atrocidades, experimentos com crianças, e esses mesmos caras faziam, sabe o que? Eles liam a Bíblia. Pois é, os caras liam a Bíblia antes de dormir e faziam várias atrocidades ali no partido nazista. Então são coisas que cabem à reflexão, tá? Porque isso aqui é história, tá? Se você quer negar isso aqui, se você quer fazer um negacionismo histórico, bom, aí já é com você. Mas aqui nesse vídeo eu estou apenas passando informação, tá? Ou você vai dar uma de negacionista histórico, né? Vai fazer uma espécie de negacionismo histórico diante disso aqui? Pois é, reflita. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, sei que foi polêmico, peço desculpas, mas tem que ser sincero e realista. Deixe seu like se você gostou do vídeo, peço encarecidamente, deixe seu comentário abaixo caso você concorda ou discorda. E é isso, muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção, por hoje é isso, muito obrigado e até mais.